Olá, gente. Bom, essa é a primeira videoaula. O conteúdo desse videoaula é o mesmo conteúdo da reunião do Google Meet, só que como muita gente não conseguiu acompanhar, e vai ser importante vocês terem um pouquinho desse conteúdo para responder o formulário dessa semana. Semana passada a gente teve um formulário, só que não precisava de ter esse pré-requisito do conteúdo, né? Mas essa semana vai ter um formulário que já vai ter como a base o primeiro conteúdo do nosso capítulo. Então, assim, vou falar novamente sobre as páginas, até a página 20 do nosso livro didático. E se você puder também dar uma olhadinha nas páginas que eu disponibilizei no material número 1 para poder responder o formulário, será bem mais eficiente. Então é isso. Esse é nosso vídeo aula número 1 do nosso componente curricular arte. Eu sou o professor Raimundo e, bom, o que a gente vai ver vai ser a apresentação do livro didático, a arte integrada com a ciência, o elemento luz, o elemento cor e alguns artistas. Esse primeiro capítulo, os autores vão falar sobre o elemento luz, né, na construção e na composição de algumas obras de arte, e em seguida ele vai dar exemplos de alguns artistas. Então ele vai fazer meio que uma linha do tempo, falando de Rembrandt, que é do século XVI, até artistas da idade contemporânea do nosso período. Essa é a apresentação do nosso livro didático. E aí eu marquei aqui com marca-texto algumas citações que eu achei importante, porque na apresentação do livro ele vai expor aquilo que a gente vai ver durante todo esse ano letivo. E a primeira citação é: somos contemporâneos ao tempo das tecnologias, da cultura visual, dos sistemas de gravação de áudios e vídeos. A arte alimenta-se de tudo que o ser humano inventa. E aí aqui a gente pode supor, né, que o que o livro vai falar é dessas tecnologias inventadas, né, essas artes e essa forma de comunicação meio que cibernéticas, de máquinas eletrônicas. E ele vai colocar no livro que a gente não usa só esses eletrônicos para poder expandir a arte ou para fazer propaganda, mas também para compor a partir desses elementos tecnológicos. A gente vai usar essas ferramentas como suporte da criação. A segunda citação ele fala que as produções artísticas brasileiras e as que foram ou são feitas mundo afora nos mostram um caminho para conhecer mais o ser humano e sua maneira poética e estética de viver. Eu sempre coloco que nesse sentido a arte ela nos mostra, né, um papel social da arte que é a humildade, né? Sermos humildes perante a realidade e as relações interpessoais. Porque, como assim, né? A arte vai mostrar sermos humildes. É porque a partir do momento que eu entendo que a minha cultura ela é uma entre tantas outras culturas que existem no planeta, eu entendo que essas diferenças elas devem ser respeitadas, porque a partir do momento que eu coloco essas diferenças como forma de conflito, a gente nunca vai viver em paz e a guerra vai sempre estar presente nas nossas relações interpessoais. E a partir do momento que eu entendo que o outro é importante, assim como eu sou importante, eu entendo que para manter o equilíbrio social dessas relações, existe a necessidade de respeito, de ser humilde perante o outro. Bom, aqui é o nosso sumário, né, da aula. E aí o livro ele vai começar pelo início da nossa história de como é que a luz ela se apresenta, né, diante dos nossos olhos. E ele diz, né, que a escuridão ela era no seu início ela foi iluminada pela lua, pelos trovões, pelas larvas dos vulcões, por esses fenômenos da natureza. E o homem, ao observar isso, ele ficou curioso e começou a querer
manipular, né? E no primeiro momento o homem vai descobrir como manipular essas luzes, que é com a descoberta do fogo. Então eu coloquei essa pequena animação só porque eu achei interessante a gente ver assim, essa relação do homem, né? Essas primeiras experiências. E aí agora ele vai falar sobre como a gente cria esses elementos, essas fontes luminosas, né? Porque no primeiro momento a gente vai descobrir, a gente não vai criar. E aí nesse segundo momento aqui, esses alquimistas, né, da China antiga, eles vão descobrir a pólvora. E a pólvora, né, que é a composição que vai fazer os fogos de artifícios. E aí aqui nesse momento ele vai comprovar, né, que como a arte e as ciências elas estão integradas, porque os fogos de artifícios hoje em dia na atualidade eles são usados em comemorações de festivais em determinadas culturas, como na China, no Japão, nos festivais de luzes. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Réveillon, que é a virada de ano no Rio de Janeiro, que é um dos maiores espetáculos de fogos de artifício que vem tantos turistas apreciar, né, esse momento. E aí também, né, outro elemento que foi criado por esses alquimistas, mas já na Idade Média, que também é uma fonte luminosa, também foi a vela, que mudou mais uma vez a forma de como os seres humanos se comportam, né? Porque até então a noite ela não tinha essa possibilidade de trabalho à noite, de
de criação, de vivência noturna. E aí vai mudar essa forma de vida. Outra coisa interessante é que ele vai confirmar também, que ele vai dizer no livro, né, que a gente tá ligado, que a arte vai consumir essas produções da sua época e como é importante, né, essas influências de outras culturas, porque uma coisa que foi criada no Oriente, lá na China, aqui no Brasil a gente faz uso em outros lugares do mundo. Então, a partir do momento que uma criação ela tem um potencial e um valor social, ela se torna útil para toda a sociedade. E os artistas, a maioria das suas criações, elas vão se tornar útil para toda a sociedade. E por isso que a arte também é tão importante. Então agora a gente vai ver um outro vídeo que vai falar sobre essas comemorações, né, esses festivais de luzes que a gente tem aí mundo afora. Depois que o livro apresenta, né, essas experiências que o ser humano teve com a luz, ele vai mostrar alguns artistas que trabalhavam, né, têm sua singularidade e em comum a luz nas suas obras, né, o foco da luz. E aí ele vai fazer meio que uma linha do tempo, desde Rembrandt, que é um artista do barroco do século XV, lá, barroco que faz parte do século XV ao século XVI, não, do século XVI ao XVIII, até Abraham Palatini, que é um artista dos nossos tempos. Aí o livro vai colocar uma apreciação desses trabalhos e as características de cada trabalho também. O primeiro artista que ele vai colocar é Rembrandt, um artista que está ali no período barroco, do século XVI ao século XVIII. E é um período, né, onde as pinturas elas tinham uma dramaticidade e uma narrativa específica, né? As pinturas elas tinham uma narrativa, elas queriam contar algo, alguma cena. E para iluminar essa cena, eles trabalhavam com a composição da luz, né? Quando ele coloca uma luz ali, uma única luz, ele direciona o olhar do espectador para aquele lugar, manipulando assim para onde é que ele quer que o espectador, né, que a pessoa que está ali apreciando aquele trabalho, olhe. E aí ele vai fazer uma composição toda com as tons de luz, né, os tons de luz de vela, que é esse amarelo ocre, esse alaranjado. Nessa outra pintura, que também é de Rembrandt, né, a gente consegue ver toda essa história, essa dramaticidade do drama que se passa ali nessa cena. A gente consegue ver 3 figuras e aonde tem luz, o olhar da gente direciona. Lá no fundo, né, que dá esse sentido de perspectiva, a gente tem uma mulher com uma luz, né? Se não fosse aquela luz ali, o nosso olhar não se direcionaria para aquele local. Mas aquela luz faz com que o espectador olhe diretamente para essa figura, né, para essa personagem que está ali iluminando alguma coisa. Mas já na parte central do quadro a gente consegue ver
duas personagens, uma tá contra a luz, no entanto a gente vê a silhueta dela, né, e a gente consegue entender toda essa anatomia da natureza humana, que dá um ar de mistério. E a outra personagem, ela é a única personagem que está iluminada, né? E é a personagem onde ele coloca mais o foco de luz e que dá pra gente perceber toda a expressão da personagem. Aqui é outro trabalho, né? São dois trabalhos de Rembrandt. E aqui eu coloquei essas duas obras porque elas definem muito bem o espírito daquela época. Para a gente entender o barroco, ele vem depois do Renascimento. O Renascimento é um período onde as ciências elas vão conseguir um espaço, né? E vai ter vários estudos e experimentos científicos. E aqui a gente consegue ver duas pinturas. Um é a aula do Dr. Thor, onde é uma atividade, né? A gente está vendo ali que tem um professor ensinando anatomia. E a outra é a crucificação de Jesus Cristo. Nessa imagem a gente consegue ver o espírito da época, que é o espírito dualista, dual, né? No sentido de que um lado a gente está em relação com a nossa religião e o outro lado a gente está em relação com a ciência, com a tecnologia. Então é um homem dual, um homem de duas fases. E essa dualidade ela se manifesta nessa dramaticidade que essas luzes elas estão compostas dentro da pintura. Eu abri esse trabalho de Rembrandt dentro de um aplicativo para mostrar para vocês as tonalidades da luz que ele representa e apresenta na sua pintura. Eu vou abrir o pinga-gotas, né, que é um ícone que pega os tons, né, a cor. E aí, como vocês podem perceber, eu estou colocando esse pinga-gotas em várias partes dessa pintura. E vocês podem perceber que os tons que eu estou pegando são tons terrosos, né? Quando tem ali uma parte mais escura, onde tem mais sombra, ele coloca um tom mais forte. E assim ele fez e compôs essa pintura cheia e várias misturas da mesma tonalidade, né? Que é a tonalidade de amarelo. Lá no fundinho, como vocês podem perceber, também ele colocou esses tons luzes, né? Então esses são os tons trabalhados por Rembrandt. Outro pintor que o livro vai nos colocar é Van Gogh, né? Que já é um pintor moderno dentro ali da corrente pós-impressionista. E aí, como a gente pode perceber, ele tem uma importância muito grande dentro dessa história da arte. E por isso eu vou colocar aqui, fiz meio que a linha do tempo, né? Porque que esse artista ele é considerado como pós-impressionista. Para a gente entender melhor, né, esse trabalho de Van Gogh, os artistas anteriores, né, o movimento que vem antes dele é o impressionista. E os impressionistas, eles estavam ali no contexto que foi a invenção e a criação da máquina digital, máquina fotográfica. Então, para eles não fazia sentido mais ficar fazendo pintura copiando a natureza, né, imitando a natureza. Então, eles começaram a focar em outros estudos, né, em outras pesquisas. E aí eles começaram a pesquisar como é que as luzes, né, incidem nos objetos e a gente enquanto ser humano, né, consegue captar essas luzes, né, e essas cores e essas formas por meio do nosso sistema ocular. E aí a pesquisa deles estava muito mais relacionada a isso, a luz, né? E eles, tanto é que a maioria das pinturas eles fazem ao ar livre para poder pegar essa diferença, né, das luzes durante o dia. Van Gogh ele vai também observar essas luzes, só que ele vai começar a colocar sentimentos, ele vai começar a colocar esse eu lírico, né? Essa
poesia própria dele, essa expressão dos sentimentos dele dentro da pintura. Então, é por isso que a gente vê, né, esses tons pastéis, com um período que ele estava mais calmo, e outras vezes a gente consegue ver umas pinceladas mais agressivas, mais fortes, né? Então, Van Gogh ele vai começar a colocar seus sentimentos. É um pós-impressionista. Já os artistas desse último movimento, que é o expressionismo, os artistas eles vão colocar seus sentimentos, né, suas emoções dentro da obra. E aqui a gente tem a obra, né, ícone desse movimento, que é O Grito, de Edvard Munch, onde essa obra passa angústia, solidão, tristeza. Então, assim, os expressionistas, eles não estavam mais interessados na técnica, né, mas sim na expressão do próprio artista. Depois que o livro falou desse artista do barroco, depois do artista moderno, agora ele vai colocar, né, Shitaro Hata, que é um artista contemporâneo de nossa época. E aí a singularidade, né, especial aqui do trabalho de Ohata é que ele trabalha com um trabalho tanto em 2D quanto em 3D, né? Bidimensional e tridimensional. É meio que uma obra híbrida, né? Mistura de pintura e escultura. E o que a gente pode perceber nesse trabalho é que ele coloca, né, a mesma luz que ele coloca na obra bidimensional é a luz que ele coloca na obra tridimensional. E o resultado final dessa junção do bi e do tridimensional é um trabalho onde ele pega, né, cenas do nosso cotidiano, e aí a partir de então ele coloca a mesma luz que ele coloca no quadro é a luz que vai refletir na escultura. E aí, assim, é o seguinte, eu li um texto, né, que falava que esse artista era um mago da luz, né, que ele fazia mágicas com esses trabalhos, e realmente é muito interessante, é muito bonito. Outra coisa, né, que é importante falar é que essa escultura, né, ela é tridimensional porque a gente pode medir a altura, o comprimento e a largura. E a pintura ela é bidimensional porque a gente pode medir só a largura e o comprimento dela. Por último, não menos importante, o livro vai mostrar Abraham Palating, que é um artista brasileiro. E aqui, né, esse artista é um artista contemporâneo da gente, ele vai trabalhar com a arte cibernética, né? Então assim, a gente vê uma evolução da sua pintura até a gente chegar numa arte mais tecnológica, né? Onde aqui, mais uma vez, o livro vai confirmar essa junção da arte, da tecnologia, da ciência. E esse trabalho é chamado aparelho cinecromático, né? É um aparelho onde ele junta tinta, metal, tecido sintético, lâmpadas e motor. Aqui é como essa obra é dentro, né? A gente vê aqui toda uma parafernália, todo um estudo ali quase científico para ele poder fazer esse trabalho. E esse aparelho cinecromático, né? Quando ele foi apresentado pela primeira vez, houve uma polêmica porque ninguém sabia onde colocava ele, né? Se era uma pintura, se era uma escultura. E essa obra de Paladini é a única que emite cor-luz, né? Entre todas as outras que a gente viu. E aí, as outras, né? A gente vê ela porque elas são cores pigmentos, que são cores que a gente encontra na natureza, cores das plantas, né? Das flores. A própria cor sintética também, a cor de um tubo de tinta. Já a cor luz é uma cor emitida a partir de uma luz, de uma fonte luminosa, um aparelho digital, uma televisão, uma lanterna, o próprio arco-íris também. E assim a gente encerra aqui o nosso conteúdo do livro.